Muito bom. Eu queria chamar aqui o Dodô à frente. Enquanto o Dodô está vindo, eu queria dar um aviso rapidinho. Adolescentes que estão aqui hoje, de repente nos visitando, de 12 a 17 anos, até 17 anos, se vocês quiserem, tem uma conversa específica para vocês, na linguagem de vocês, numa sala especial lá atrás, com o Hugo. Levanta a mão lá, Hugo. O Hugo está lá atrás. Se você, adolescente, quiser ir lá conhecer, de 12 a 17 anos, fique à vontade, por favor. Tá bom? Dodô, obrigado por você estar aqui. O Dodô, gente, ele é pastor da Plena Mosaico em Niterói, que é uma das igrejas que nós dizemos aqui com frequência, que nós temos parceiros, temos amigos, amigas, igrejas que investem em nós, orações, recursos. Então, o Dodô é pastor de uma dessas igrejas. E é uma alegria ter ele com a gente hoje, que Deus fale profundamente ao seu coração, que Deus use você, Dodô, com poder, com graça, para que possamos ser transformados mais uma vez pela presença, pela palavra de Deus. Gostaria de orar por você, e depois você se apresenta e conta para a gente a respeito da sua história, da sua família, por favor. Deus de graça, obrigado pela vida do Dodô, obrigado, Senhor, pela amizade que temos construído, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida da comunidade lá em Niterói, a partir da liderança, especialmente também a partir da vida do Dodô, e pedimos que o Senhor fale conosco nessa manhã. Nós estamos aqui reunidos, precisamos do Senhor, da sua palavra, e pedimos que o Senhor use o nosso irmão, para que o Senhor compartilhe aquilo que o Senhor colocou no coração dele. Faz isso, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Queria pedir desculpas, primeiramente, pela minha voz. Eu viajei, fiz uma viagem para uma conferência, tive a oportunidade de pregar numa igreja irmã lá, também muito querida. E na quinta-feira, eu estava lá nos Estados Unidos, minha voz sumiu completamente. É um período lá que num dia você tem pelo menos 3 estações. Vocês acham que talvez compreendam um pouco isso melhor do que eu lá no Rio. Então, alguma friagem, algum movimento que eu fiz lá, minha voz sumiu. E aí eu liguei para minha esposa e falei, eu não posso falar, porque eu estava sem voz. Aí comecei a me comunicar por mensagem. A primeira coisa que ela falou, avisa o pastor Carlos para criar um plano B, alguma coisa. Eu falei, não, eu quero pregar, eu quero falar, eu quero estar lá. E cheguei na sexta-feira dos Estados Unidos pela manhã e voei na sexta-feira à noite para Curitiba. Por quê também? Em 2023, eu que desejava fazer um curso para shapear prancha, né? Fazer o shape da prancha numa nova modalidade, que é uma modalidade de pranchas de madeira. E um casal querido aqui de Curitiba, viajando pelo mundo, aprendeu a fazer esse tipo de shape de prancha numa madeira específica. E eles fizeram esse curso. Em 2023 eu conheci o curso, eles davam um curso somente em Curitiba. Eu me matriculei e não pude fazer por questões de igreja, viagem, até mesmo uma questão de saúde. E agora abriu, no final do ano passado, abriu essa turma para Curitiba. E aí eu falei, Carlos, eu quero ir lá conhecer a igreja. Poxa, quero estar com vocês, quero congregar com vocês, quero cantar, quero te ouvir. Ele falou, não, Dodô, dá um jeito, vai lá falar para a gente. Eu me sinto muito honrado de estar aqui, feliz demais. Cheguei aqui, vi esse espaço, meu coração soltou fogos, assim. Eu fiquei alucinado de felicidade, de ver vocês, os irmãos que vieram me cumprimentar, muito, muito, assim, gentis, alegres. Eu fiquei, assim, fui muito bem recebido. E como pastor da Plena Mosaico, uma igreja que de maneira muito singela tem caminhado na missão com vocês, eu estou muito, 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 muito feliz. Ter vindo aqui hoje, estar aqui com vocês, congregando e adorando ao Deus que é o nosso Deus, e poder compartilhar um pouco daquilo que Ele tem falado ao meu coração, é motivo de muita alegria. Eu sou Douglas, mas me chame de Dodô. Sou casado há 26 anos com a Renata. Tenho 2 filhos lindos, o Daniel, de 22 anos, e o Gabriel, de 16 anos. Há 6 anos atrás, um pouco mais de 6 anos e alguns meses, nós começamos a Plena, que na época se chamava Plena Oceânica, por estarmos plantados numa região que chamamos de região oceânica em Niterói, que é a cidade do Grande Cidade maravilhosa, linda,
Se vocês puderem um dia a Niterói, vocês vão curtir muito. A cidade é especial e essa região é ainda mais especial. São as praias voltadas para o oceano. E o nome era Plena Oceânica, mas tem uma igreja irmã oceânica enorme nessa região. E nós queríamos trazer um pouco mais de identidade para a nossa igreja. E no 4º ano, nós mudamos o nome de Plena Oceânica para Plena Mosaico. E por que mosaico? Mosaicos são peças diferentes, quebradas muitas vezes, que ao serem trabalhadas e ressignificadas formam uma única mensagem, uma única imagem. Nós, em Cristo Jesus, chegamos quebrados, diferentes, e pela obra do Espírito Santo somos ressignificados, e quando unidos formamos a imagem da igreja de Cristo, essa imagem tão linda. Então fez muito sentido, nós mudamos, e como eu falei, estamos há 6 anos nessa plantação. Começamos com 26 pessoas na casa que eu morava, casa que era do meu pai. Ele foi morar no interior do estado, liberou a casa, era uma casa enorme. Da sala, com 26 pessoas, fomos para a garagem com 40. Depois, com 60, tivemos que alugar um curso de inglês, porque temos muitas crianças e precisávamos das salas. E o auditório era a recepção, que era enorme. E dali fomos para uma escola bem zoada, porque as escolas boas da região não queriam receber uma igreja nas suas dependências, por questões de política com os pais, enfim. Aí fomos para uma escola bem fraquinha, bem ruim. E a gente ali também usava as salas e um pequeno auditório para 80 pessoas. E com 2 anos e pouquinho a gente foi para o local que nós estamos hoje, que parece muito isso aqui, muito. O chão é assim e vai ficar assim até a gente ficar lá ou sair de lá para outro lugar. A gente tem um chão de cimento assim também. Temos os vidros, que não fica no fundo da igreja, mas fica na lateral da igreja. Quando eu cheguei aqui e vi, falei, Carlos, isso é maravilhoso, cara. Porque quando mudamos para esse local, não tinha nada, só tinha o prédio. Na verdade, quando contratamos, só tinha os pilares, que é uma estrutura metálica. E o dono falou, vocês têm grana para fazer a obra? A gente falou, não, mas a gente vai dar um jeito, Deus vai mandar. E eu falei, o senhor tem dinheiro para terminar o prédio? Ele falou, eu tenho. E eu pesquisei, de fato ele tinha, um senhor rico da região. E fizemos assim, metade do espaço, que são 500 metros quadrados, para as crianças, e escritório, que é bem pequeno, e o salão de culto. E na lateral tem os vidros, que dá para uma avenida importante dessa região, a mais importante. E eu falei, Deus, a gente não tem grana para mobiliar a igreja, a gente não tem grana para fazer a estrutura de som, que sempre tudo isso é muito caro. E eu queria muito botar cortinas ou fazer algum aparato para melhorar a acústica. E eu, como lá as nossas janelas ficam na lateral, eu falei, as pessoas vão prestar atenção na cidade, não na pregação. Só que não teve dinheiro e elas ficaram assim. E é uma bênção, porque muitas vezes eu falo e aponto para a janela acerca da necessidade de sermos missionais, de não perdermos a onda, que a igreja muitas vezes, em alguns momentos, perdeu, de se fazer uma igreja missional, missionária, aonde está plantada. Eu aponto e falo, nós precisamos ser igreja para essas pessoas que estão passando lá naqueles carros. Muitas vezes, aos domingos, essa via, ela fica engarrafada no horário de praia, é o horário do nosso culto. Nós temos 2 cultos. Os 2 cultos são pela manhã. Um às 9 horas, outro às 11 horas. Então, as pessoas vão passando, eu falo, a gente precisa falar de Jesus para aquelas pessoas. Então, eu fiquei muito feliz de chegar até aqui e ver tudo isso. Nós temos também estacionamento, que é na frente, assim, para 60 carros. E isso na nossa região é luxo e tem sido uma grande bênção. Eu vi que vocês têm estacionamento. Eu vi as salas das crianças. Gente, eu estou muito, muito, muito impactado com o que Deus tem feito no Ático nesses 3 anos. Louvado seja o nome de Cristo Jesus, que trouxe vocês até esse lugar, que tem feito de vocês uma comunidade que recebe pessoas, ama essa cidade. E não existe maneira melhor de amar uma cidade do que falar do amor de Cristo. Ele é o nosso maior tesouro. Ele é aquele que mudou a nossa história, ressignificou as nossas vidas e pode sim mudar a história de muitas pessoas que cruzam não só essa via, mas cruzam a nossa história no nosso dia a dia. Por isso, eu queria te convidar
a não deixar essa onda passar. Eu gosto de surfar, surfo desde os 15 anos, vou completar 50 anos agora em agosto. Amo essa dinâmica de praia. Eu acho Curitiba linda, organizada. A gente que do Rio, que é tudo bagunçado, a gente vem para cá, a gente fica com inveja de vocês, né? O trânsito, as coisas fluem, as casas são arrumadinhas. Tudo nosso lá é muito bonito do ponto de vista da natureza, naquela junção das grandes montanhas de pedra com a Mata Atlântica e o mar. É lindo, mas a bagunça também é algo que grita. Mas eu amo também o Rio de Janeiro, eu amo essa bagunça, eu gosto. Eu particularmente gosto. E amo o mar. E uma das coisas que o surf me deu, essa conexão com o mar, foi a necessidade de entender que a gente precisa surfar as ondas que Deus cria para a gente. A gente precisa entrar nessa pegada, nessa vibe de encarar a nossa vida com Deus como uma missão. Uma missão que não se limita à nossa casa. Uma missão que não se limita ao nosso relacionamento conjugal, à nossa paternidade, maternidade. Mas uma missão que nos chama para encontrar pessoas e apresentar o nosso maior tesouro. E eu quero falar um pouquinho sobre o Ático, essa igreja de Jesus, na cidade de Curitiba, não apenas com um espaço maneiríssimo como esse, não apenas com um culto organizado, um bom pastor, uma boa liderança, gente que serve com alegria, mas uma igreja vibrante, atuante, também nos outros 6 dias, numa cidade que sim, é alvo do amor de Cristo, e esse amor se comunica não só através de uma reunião como essa, maravilhosa. Eu curto a igreja domingo, eu amo o culto, eu amo cantar junto, queria até ter cantado mais, mas eu estava segurando um pouquinho a onda por conta da voz, mas uma igreja que atua e é viva nos outros 6 dias, uma igreja que é viva dentro das escolas, dos bancos, das universidades, dos locais de trabalho, nos condomínios. É isso que eu queria falar um pouquinho com vocês nessa manhã em que o Senhor nos trouxe a esse lugar. E se te trouxe aqui, eu quero te dizer, Ele tem uma palavra para o seu coração. Ele tem uma palavra para a sua vida, como tem para a minha vida. Eu já preguei esse texto algumas vezes. E toda vez que eu prego, toda vez que eu releio ali o esboço, eu sou impactado por essa mensagem poderosa, porque a mensagem não é do Dodô. A mensagem é de Deus, e que seja uma mensagem de Deus para a minha vida hoje aqui, e que seja uma mensagem de Deus para a sua vida hoje aqui. Abra comigo, acompanhe a leitura aqui do texto, é um texto longo, e belíssimo, no livro de Atos, capítulo 17, vamos ler do verso 16 ao 34, que diz o seguinte: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não o conhecerem, eu lhes anuncio.
O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. É o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homem, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos, existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito, nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. E entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante da Tua palavra e Te agradecemos por isso. Palavra que é viva, poderosa e eficaz, não só para trazer clareza, mas para mudar os nossos corações. É isso que te pedimos nessa manhã, que o Senhor fale conosco, a despeito de quem prega, das minhas muitas limitações, a despeito dos meus irmãos que ouvem, também das suas limitações, que o Teu Espírito fale conosco de maneira poderosa nessa manhã. Assim te pedimos humildemente, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Gente, como eu disse, está escrito aqui mais uma vez, muito bom estar aqui. Muito bom ter a alegria de ser uma igreja que caminha junto com o Ático, a igreja que é plantada por Deus em Curitiba, fazendo a missão dele. Isso é maravilhoso. Me sinto muito honrado, feliz, porque vocês estão aqui em Curitiba, apresentando às pessoas, aqueles que cruzam a sua história, como eu já disse, o Evangelho de Jesus. Não há nada melhor do que isso. Muitas vezes vemos algumas igrejas se transformarem em ONGs. Serviço social é fundamental, a igreja precisa sim acolher as pessoas. Também desse ponto de vista, do ponto de vista material. Precisamos cuidar das viúvas, dos órfãos e dos demais. Mas a igreja não pode se transformar apenas num movimento social, em distribuir coisas ou dar cursos. Tudo isso é valioso, precioso, precisa existir. Mas a ação social que a igreja pode fazer mais poderosa é anunciar o evangelho que muda corações. Muda o coração do empregador, do empregado, muda o coração daquele que tem muito, daquele que tem pouco. Isso é maravilhoso demais. E vocês estão fazendo isso na cidade. Vocês estão avançando. 3º ano. E tanta coisa já aconteceu, tantas pessoas já chegaram. Tanta gente já se uniu a esse movimento que só a Igreja de Jesus pode fazer. Num local lindo, como é Curitiba. Uma cidade cheia de particularidades. Um jardim botânico lindo. Essa organização. Sabe, vocês estão no lugar certo, fazendo aquilo que o Senhor chamou vocês para fazer. E no lugar que ainda está repleto, lotado de gente que precisa ouvir o Evangelho de Jesus. Não precisa ouvir falar apenas de uma religião e de conceitos morais. Precisa ouvir falar de Jesus. A missão da igreja tem muito mais do que alguns poucos anos. A igreja, eu costumo dizer que a Plena Mosaico não tem apenas 6 anos, porque contamos do nosso culto público. Somos a igreja de Jesus há mais de 2000 anos, fazendo a missão que Ele nos conferiu. Como igreja, lá em Niterói, aqui em Curitiba, espalhada sobre a face da terra. Como sal da terra e luz do mundo. Isso é maravilhoso demais. E glória a Deus, porque o Ático existe.
Glória a Deus porque vocês têm esse lugar para se reunirem e para saírem para a cidade, em direção àquelas pessoas, como uma expressão do amor de Deus por essa cidade, pelas pessoas que fazem desse local uma cidade. Eu entendo que a cidade é o local onde que fomos chamados para viver o Evangelho. É o local onde o Evangelho precisa ser anunciado. Isso nos leva a viver na cidade, mas não só viver na cidade. Infelizmente, muitas igrejas apenas estão na cidade. E você sabe que existe um prédio, em determinados dias da semana pessoas se reúnem, essas pessoas se conhecem entre si, muitas vezes os filhos crescem, casam entre si, e ali tem uma vida comunitária entre eles. Isso é ser uma igreja na cidade. Mas o que somos chamados é para ser uma igreja para a cidade. Não apenas na cidade, mas para a cidade. E isso nos faz ter a consciência da missão e nos envolver com a missão. Tudo isso na coletividade. Como eu vejo. Vocês estão num prédio maravilhoso. As pessoas... O que acontece aqui dentro? A placa. E chegam até aqui. Mas mais do que isso, vocês são a igreja caminhando na cidade nos outros 6 dias. Tudo isso se dá na coletividade, mas também na particularidade, a partir da minha vida e da sua vida. Não podemos perder isso de vista. Não podemos deixar isso sair do nosso coração. David Bosch, um importante missiólogo do século passado, disse o seguinte: participar da missão é participar do movimento de amor de Deus para com as pessoas. Visto que Deus é um Deus de amor, e por ser um Deus de amor, é um Deus que envia a mim e a você. Isso atinge o nosso coração, precisa atingir. E de maneira intencional precisa nos fazer caminhar. A missão avança e passa então a fazer parte da minha vida e da sua vida. Tudo em nós é missão. Onde trabalhamos, a maneira como nos relacionamos com as pessoas do nosso condomínio, do nosso prédio, com os pais dos amigos dos nossos filhos. Tudo isso entra na nossa vida como missão. Porque essa é a missão de Deus para mim, para você. Por isso a necessidade também de entendermos a gramática da nossa cidade, a cena da nossa cidade, a gramática do nosso bairro específico. Por exemplo, a nossa igreja lá, a Plena Mosaico, ela está num bairro de praias, onde as pessoas não moram em prédios, mas em condomínios e casas na horizontal. E talvez você se pergunte: poxa, mas o culto é domingo de manhã, as pessoas não vão à praia domingo de manhã? Eu moro nessa região há muitos anos. Morei antes de casar, depois de casado. E quem é local dessa região não vai às praias no domingo, porque no domingo as praias ficam lotadas de pessoas que vão fazer praia lá e não são da região. E eu percebi que na nossa comunidade, a galera com a qual eu tinha convivência, e o grupo base em si, era formado por pessoas com filhos pequenos, que moram em casa, que amam fazer churrasco, que amam receber nas suas casas. E por que não fazer um culto só pela manhã? E na parte da tarde, todo mundo ir para uma casa um do outro, fazendo um churrasco, dormir, descansar, ir ao Maracanã. Eu sou Flamengo, amo futebol. E depois que eu me converti, eu tinha que estar na igreja de manhã e à noite eu não ia mais para o Maracanã. Eu falo, hoje a gente pode fazer um flamosaico aqui, partir todo mundo junto para o Maracanã. Eu posso andar de bicicleta com meu filho, eu posso namorar minha esposa, eu posso ir ao cinema. E eu comecei a perceber que, por mais que estejamos plantados numa região de praia, ao domingo, a galera que mora ali não vai à praia, fica em casa. E aí a gente entendeu, como parte da gramática daquela região, que seria melhor para ser uma igreja para aquele local, para as pessoas que estão ali, ter o culto pela manhã.
e não à noite, porque é uma região distante do centro. E na segunda de manhã as pessoas entram nos seus carros, pegam um trânsito absurdo que vocês de Curitiba não conhecem. O nosso trânsito é horrível, horrível, horrível. Demoramos 1 hora e meia para chegar no centro do Rio, 2 horas muitas vezes, para ir e depois para voltar. É loucura. Loucura. Muita gente agora passou a trabalhar em casa, melhorou a qualidade de vida. Mas as pessoas precisavam no domingo à noite descansar, estar em casa, cuidar do filho, namorar a esposa, namorar o marido, dar atenção para a família. Isso foi muito importante. A nossa igreja hoje é uma referência para outras igrejas nesse aspecto, sendo uma igreja tão nova. Isso é se entender fazendo missão na cidade e para a cidade. Isso é entender a gramática do bairro, da região, a cena daquele local. Isso é expressar amor, é respeitar a vida das pessoas. E tem sido maravilhoso. A gente cresceu, e eu louvo a Deus pelo Ático, que cresce assim também, perguntando a Deus como podemos ser uma igreja missional onde estamos plantados. E essa cultura precisa ser uma cultura inserida no nosso coração. E de maneira intencional a liderança olhar para isso, mas não só a liderança, você, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que o Senhor te levar, olhar de maneira intencional para aquilo que você foi chamado, estar na missão. Pegue essa onda, esteja pronto, no pico ali. Olhe para o horizonte, veja se formando uma pequena onda que quando chega numa bancada de coral, ou numa formação até mesmo de areia específica, ou numa formação de pedra, ela cresce. Precisamos estar atentos a isso. A nossa cosmovisão, a maneira como olhamos, enxergamos o mundo, precisa estar focada naqueles que o Senhor colocou na nossa história, cruzando a nossa vida, a fim de falarmos de Jesus para eles. Isso é maravilhoso demais. Cada um tem individualmente, como membro da Igreja de Cristo, a missão de ser um proclamador, um arauto, alguém que abra sua boca e fale de Jesus. Por isso, essa visão, ser missional, estar em missão, interfere diretamente na minha vida. Interfere diretamente na sua vida. Ser missional, queridos, não é apenas uma pegada, uma opção, não. Também não é uma moda gospel de uns 15 anos para cá. Ser missional é fazer parte do chamado, da grande comissão. Ide por todo o mundo. Faça discípulos, ensine, batize. Isso não é só para o pastor, para a liderança. Isso é para todos nós. Porque somos nós a igreja de Jesus. Você é a igreja. Eu e você, nós somos a igreja, formamos esse lindo mosaico de pessoas diferentes, com histórias diferentes, que chegaram até Cristo quebradas, mas foram ressignificadas. Ele é o Senhor que nos usa, quer nos usar. Ele é o Senhor que nos capacita. Eu jamais pensei em ser um pastor de igrejas. Eu me converti com 17 para 18 anos, e apesar de ter estudado na melhor escola da cidade de Niterói, que é uma cidade com a maior renda per capita do estado, uma cidade muito legal, eu era um péssimo aluno. Eu gostava de praia e de jogar futebol. Meu pai fica louco quando eu falo isso, mas eu fui criado na rua e pela rua. E falaram, você teve pai, que não sei o quê. Mas eu vivia com a galera. E eu não gostava de estudar, eu passava colando, ou por algum tipo de benesse de algum professor. E antes de Cristo na minha vida tinha tudo para dar errado, e com certeza ia dar errado. Jamais teria condições de ler um texto como esse. Eu tinha problemas sérios com a língua portuguesa. Jamais teria condições de falar para pessoas. E quando eu olho para essa questão da missão e para aquilo que Cristo me chamou, eu falo, Senhor, só o Senhor mesmo para me capacitar. Eu olho para a nossa igreja, quando eu saí de uma igreja já estabelecida, eu era pastor auxiliar, para plantar a Plena, Mosaico.
O meu sonho era uma igreja com 80 pessoas. Num lugar com grama, uma árvore grande, e quando acabasse o culto pela manhã, a gente fizesse um churrasco e ficasse ali curtindo com as nossas famílias. Aí de 26 pessoas se transforma em 40, 60, depois 120. E aí a gente vai para um novo espaço, hoje a gente se congrega em torno de 500 a 550 pessoas. E eu prego para gente que sabe mais Bíblia do que eu. Eu prego para pessoas que têm graduação lá em cima, doutores, pós-doutores, gente que é doutor de verdade, não é só porque tem um diploma de advogado, ou de dentista, ou de médico, não. E eu fico olhando o que esses caras estão fazendo aqui, o que essas senhoras estão fazendo aqui. E aí eu posso entender que quando somos chamados para a missão, por mais que a gente se sinta assim muito incapaz, eu sempre faço essa oração quando eu prego, a despeito de quem fala, que sou eu, das minhas muitas limitações, é porque eu creio num Deus que me capacita a entrar nessa pegada de ser missão, de falar para pessoas. Eu tenho um amigo, a pessoa mais inteligente que eu conheço, é um senhor, cara, é um intelectual, ele não é convertido, ele está num processo de simpatizante, e faz parte da minha vida muito próxima, e faz parte da minha vida há muito tempo. E quando ele vinha perguntar a razão da minha fé, assim, quando ele vinha falar de Jesus, eu tremia. Eu começava a suar frio, porque eu não sabe como é que eu vou falar. Esse cara lê todos os filósofos, ele é uma pessoa de um pensamento elaborado, e eu ficava, Jesus, como é que eu vou explicar esse negócio de crer para ele, como é que eu vou explicar essas questões das parábolas, e ele com sede, e eu ficava refém dos meus medos, das minhas limitações, até que um dia eu falei, não, eu vou falar de Jesus, eu vou falar daquilo que Cristo fez na minha vida, eu vou falar de coisas simples, porque quem convence é o Espírito Santo. E aí eu me vejo sendo capacitado a amar e a viver a missão, porque o Senhor decidiu usar o Dodô. Pegar as coisas loucas e pequenas, não só pelo tamanho, para trazer a verdade do Evangelho para pessoas grandes, em vários pontos de vista. O Senhor nos usa, pasmem, o Senhor nos usa. Isso é maravilhoso, é isso que nos faz estar na missão. Isso nos faz avançar individualmente e coletivamente na missão. O texto que lemos fala da chegada de Paulo em Atenas. Paulo não conhecia Atenas. Ele estava antes em Bereia, falando de Jesus. E ele meio que sai fugido de Bereia. Ele chega meio que sozinho também em Atenas. O texto fala que ele estava esperando por Silas. Não só por Silas, estava esperando também por Timóteo. E ele chega numa cidade que era o centro cultural daquela época. Atenas é como se fosse a Nova York e Roma, Washington. Trazendo para a nossa realidade brasileira, eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Washington, Roma, Brasília, onde está o poder. E o centro cultural, Rio de Janeiro. Com tendências e muitas coisas. Antigamente, com aquela pegada de novela, era algo mais forte. E Paulo estava ali pela primeira vez em Atenas, diante da grande Atenas. Ele ficou sozinho ali e ele estava diante de uma cidade esteticamente magnífica, culturalmente sofisticada. E poderia ter ficado ali absorto naquele cenário de cultura, de beleza, de coisas diferentes. A gente, quando vai para alguns lugares, eu tive a oportunidade de viajar para alguns lugares, a gente chega e fica doido para fazer, né, um city tour, conhecer os grandes lugares, os museus, enfim. Não. Paulo não se prendeu à grandeza de Atenas. Paulo não ficou fissurado na beleza de Atenas. Não. O texto nos diz que a primeira coisa que Paulo fica ali é indignado. Ele reagiu à idolatria de Atenas e ele avançou. E eu quero apresentar de maneira breve, que eu acho que eu estou falando demais, 3 estágios que nos ajudarão a entender até essa postura missional, a encarnar a missão como sendo minha e sua. E não apenas de uma igreja, de um nome, de pessoas específicas, mas de todos aqueles que confessam a Cristo como seu único e suficiente Salvador.
Eu quero ver 3 estágios a partir de Paulo em Atenas, que devem fazer parte da minha vida e da sua vida. O primeiro estágio é o que Paulo viu em Atenas. O verso 16 fala: enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante naquela cidade. Como eu já disse, Paulo não ficou preso aos pontos turísticos. Ele não ficou deslumbrado com a beleza de Atenas. Ele não quis conhecer Atenas de ponta a ponta enquanto esperava os seus amigos de missão, não. Ele não foi na Acrópole. Ele não foi no Paternon. Não. Ele não ficou fissurado com as pinturas artísticas que tem lá em Atenas, até hoje, na Praça Central. Não. E Paulo não era um homem culto. Talvez, se o Dodô for e não tem a capacidade cultural para admirar aquela determinada escultura, obra de arte, mas Paulo tinha. Paulo era um homem culto para a sua realidade, para o seu tempo, e mesmo assim ele não ficou preso à beleza de Atenas. Não, contudo, o que Paulo viu foi uma cidade inteira submersa nos seus ídolos. Altares por todos os lados. Gente que para fazer tudo sacrificava alguma coisa. Vai plantar, sacrifica. Vai colher, sacrifica. Vai construir, sacrifica. Gente presa a uma idolatria perversa, dominante. Gente distante do Deus que Paulo conhecia como o único Deus. Distante de receber e reconhecer o seu maior tesouro. E a idolatria afronta o Deus verdadeiro. E aí eu te pergunto, você que vive em Curitiba, essa belíssima cidade, o que você vê em Curitiba, nas pessoas que moram em Curitiba? Qual é a realidade que você encontra no seu dia a dia, quando histórias cruzam a sua história? Sabe, queridos, vivemos numa sociedade igualmente idólatra. Igualmente idólatra. Ídolos não estão limitados às sociedades primitivas. Existem muitos ídolos hoje super sofisticados. Porque ídolo é tudo aquilo, coisa ou pessoa, que ocupa no coração do homem e da mulher o lugar do único Deus. E vivemos sim numa sociedade idólatra. As nossas cidades estão apinhadas não de altares físicos, algumas sim, mas de altares no coração das pessoas que cruzam a nossa história e precisam ouvir falar de Jesus. Vivemos dias de muita avareza, idolatria ao dinheiro. Vivemos os dias do selfie, da autoimagem, idolatria da fama, da sua imagem, do seu eu. Vivemos um dia em que pessoas idolatram o sexo, o trabalho. Muitas vezes nós nos tornamos aquelas pessoas que tiramos onda com os outros porque trabalhamos demais. E esquecemos que ao trabalhar demais estamos canibalizando a nossa saúde, o nosso tempo em família. Eu sou um cara super agitado. E na maioria das vezes eu caio nesse engano de fazer mais coisas do que eu deveria fazer, me envolver com mais coisas do que eu deveria me envolver. Carlos conhece um pouquinho da minha história e sabe disso. Isso é quase um ídolo no meu coração, que a todo momento eu preciso dizer não, 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 não. Recentemente eu fui num médico que pessoas me indicaram, um psiquiatra, que atende pastores. Já cuidou de mais de 100 pastores que passaram pelo burnout. E ele, assim, ele me conhecia de ouvir falar, nós temos muitos amigos em comum, ele mora na mesma cidade, é de uma igreja enorme lá na cidade. E ele falou assim: Dodô, não estou te entendendo, cara. Você com a igreja crescendo, as coisas acontecendo, como é que você assume um trabalho de ser diretor do CTPI? Como é que você ajuda na Atos 29? Eu falei, cara, eu me senti tão honrado, talvez um pouco de vaidade. Eu falei para ele, vacilo meu. Ele falou, cara, Deus te chamou para ter um ministério leve, para ser voz profética nesse tempo, como um pastor leve, de uma igreja leve. Eu falei, eu estou transformando tudo isso numa coisa pesada. Queridos, isso pode atingir o nosso coração, como tem atingido o coração de muitos que precisam de Jesus.
Tem gente que idolatra até a própria igreja. Eu não sei se vocês fazem aqui, eu posso cometer uma gafe agora. Aí vocês me perdoam já, tá? Lá na igreja tem uma galera, a gente está passando por um movimento maneiro, crescendo, as coisas acontecendo, é um lugar bonito, enfim. O culto é vibrante, a gente curte muito estar ali na igreja, eu amo a minha igreja. Aí a gente fez a camisa e tal, aí a galera agora, não, vamos fazer um plástico para botar no carro. Eu falei, não. Porque daqui a pouco as pessoas amam mais a igreja do que Jesus. Antigamente tinha uns amigos meus que faziam batismos, mais os batistas, e eles faziam uns videozinhos com os irmãos, e aí como é que você está se sentindo no batismo? O que você está achando desse momento da sua vida? As pessoas falavam de tudo, falavam a beça da igreja, mas não falavam de Jesus. Eu falei, está tudo errado. A gente idolatra até a igreja, pessoas idolatram o corpo, pessoas idolatram o trabalho, o dinheiro. E aí quando você olha para Curitiba, e aí quando você olha para o seu bairro, para a escola dos seus filhos, para o coração dos seus filhos, o que você vê? Paulo viu uma cidade idólatra. Quando eu olho para minha Niterói, minha amada Niterói, nascido e criado, eu vejo uma cidade idólatra. Segundo estágio, o que Paulo sentiu em Atenas. Ele não só viu, ele sentiu algo. E o texto fala, o mesmo verso diz, ele ficou indignado. Paulo ficou revoltado, sentiu uma grande perturbação. Queridos, o que você tem sentido? Não só visto, mas o que você tem sentido quando você olha para uma cidade idólatra, perdida, gente, sabe, botando todo o coração em dinheiro, colocando o coração em drogas, em relacionamentos que vão frustrá-los. Paulo ficou indignado, ele ficou perturbado até. Mas ele não perdeu o controle emocional, não. Ele sentiu uma enorme dor em ver as pessoas, sabe, caminhando em direção oposta a Deus, vivendo um vazio existencial, achando que vão preencher esse vazio com tantas outras coisas, mas não preencherão. Ele ficou indignado, ficou perturbado, mas ele não perdeu o seu controle, não. A dor, aquilo que Paulo viu eu ia falar em Curitiba, mas viu em Atenas, não paralisou o seu coração, não o tirou da missão, pelo contrário, o levou a compartilhar as boas novas com os idólatras de Atenas. Quando a gente olha para essa cidade linda, quando eu olho para a minha Niterói e tantos outros lugares que a gente conhece, nós temos visto uma sociedade idólatra, perdida, vazia, adoecida, apodrecendo. Por isso que somos sal da terra. A igreja está aqui para preservar esse mundo que apodrece por conta do pecado. Mas não só vimos isso, o que sentimos. A gente não pode dar de ombros. A gente não pode passar ao largo. A gente não pode ficar indiferente. Não! Eu amo pensar que um dia o evangelho chegou até a minha vida e mudou a minha história. Eu era inimigo do meu pai, hoje eu sou amigo do meu pai. Eu tive problema com drogas. Eu era um cara sem futuro, sem perspectiva. E eu amo entender que um dia esse evangelho que mudou a minha história, que me dá esperança não só para o aqui e agora, mas por toda a eternidade, foi compartilhado por uma pessoa que entendeu que estava em missão. E eu quero ser essa pessoa na vida de um outro Dodô. Eu quero. E você pode querer e ser essa pessoa também. Independente da sua idade, do teu jeito, se você fala muito, fala pouco. Quem me evangelizou? Quase não fala. Mas ele tinha uma coisa que eu perseguia com os meus 17 para 18 anos. Ele tinha paz. E eu via na vida daquele cara que dormia ao meu lado, meu irmão mais novo, que tinha 16 anos. Eu via na vida dele algo que eu não tinha. Paz. Coerência. E eu falei, eu quero essa paz. E ele me falou, essa paz eu encontrei em Jesus. Sabe o que você vê, o que você sente? Quando eu ando pela região oceânica,
vejo e ouço pessoas e o sentimento que brota no meu coração é de tristeza, gente. De indignação. Eu tenho tentado e tenho ensinado isso para a igreja, e a igreja tem entrado nessa vibe também, de sermos intencionalmente missionais, ou seja, estarmos na cidade. E eu procuro me relacionar ao longo dos outros 6 dias não apenas com crentes, com os não crentes. E Deus tem me dado a alegria de gente que eu conheci dentro d'água, vê-lo domingo pela manhã entrando pela porta da igreja para escutar uma mensagem. Recentemente chegou um casal lindo, da minha idade, o cara é bonito, a esposa é linda, os filhos são todos bonitos, moram num bairro da região onde o metro quadrado é o metro quadrado mais caro, e eu remo, faço canoa havaiana com eles, já não faço mais. E eles chegaram lá, eles estavam doidões. Para ter coragem para ir para a igreja, eles fumaram baseado pela manhã. É gente com grana. Uma família linda. Mas com o coração vazio, perdidos, idólatras, de tantas coisas. E quando eu convidava para ir para a igreja, eles, não sei o que. Eu falei, não, pode ir lá, na igreja você não precisa tirar o cérebro e botar no porta-luva. Você vai entender tudo que a gente fala lá. E ele, não, tudo bem. E quando eles chegaram lá, eu vi que ele estava um pouco alterado. Ele falou, Dodô, vou embora, não estou bem não. Eu falei, meu irmão, fica aqui, cara. Eu sei que você não está bem, mas se tem um lugar bom para você ficar, é aqui. E eles aos poucos estão chegando. Pasmem. A gente faz a virada do ano lá, num sítio próximo da nossa igreja que nós alugamos. Eles viraram o ano no sítio com a gente. Num culto, depois de uma ceia que todo mundo leva alguma coisa e sobra comida, é um barato. As coisas acontecem, queridos. A gente não precisa apenas ver e sentir essa indignação. Paulo, além de revolta, dor, indignação, ele amou as pessoas. Amou as pessoas. E aí uma pergunta que não pode calar para o meu coração hoje, mais uma vez, e para o seu coração é: o que você sente ao ver, ouvir e se relacionar com pessoas desconectadas com Deus aqui em Curitiba, na sua cidade? Por fim, o terceiro estágio nessa caminhada de Paulo, nessa curta caminhada de Paulo em Atenas, o que Paulo fez. Ele não só viu, ele não só sentiu, mas o texto nos diz o que ele fez. Paulo poderia simplesmente ter dito: Atenas já era. Senhor, cuida dessa cidade. Não tem jeito. Tem horas que a gente olha para gente que a gente convive e fala: esse cara não tem jeito, já era. Está perdido. Ninguém mais pode mudar essa história, mas nós conhecemos aquele que muda histórias. E a gente não pode perder isso de vista. Paulo não disse para Atenas, ele ficaria lá pouco tempo. Tá bom, vou ficar aqui, vou ficar por enquanto esperando Silas, esperando Timóteo, a gente sai daqui. Não. O que Paulo fez, ele logo passou a testemunhar e a pregar acerca de Jesus. A indignação do coração de Paulo agitou o seu coração, abriu a sua boca e fez ele testemunhar. E a gente vê isso no texto, o texto é rico demais, depois você lê em casa com mais calma. No verso 16 ele fala primeiro para os judeus e para os gregos que tinham se convertido. Ele vai para as sinagogas, ele entrou nas igrejas naquela época e começou a falar de Jesus. Depois ainda no verso 17, ele vai para a praça pública. Lá no Rio antigamente tinha um movimento dos crentes que era o ar livre. O nego ia, montava um som e pregava na praça. Eu acho que fez muito efeito em determinado momento. Acho que hoje não rola muito e fica uma parada meio estranha, né? Mas Paulo foi para a praça pública. Foi lá para o mercado público de Atenas, para o Ágora. Em terceiro, Paulo falou para os filósofos da época. Ele foi para as grandes universidades. Ele falava de algo tão maravilhoso que os epicureus, os estoicos, os chamaram.
para falar no Areópago, no lugar mais importante, onde as pessoas eram julgadas, onde era debatido os grandes problemas da cidade, até mesmo da existência. Queridos, o que você tem feito ao ver gente morrendo espiritualmente, caminhando em direção contrária a Deus, vivendo uma vida idólatra? O que você tem feito, o que você tem visto, o que você tem sentido e o que você tem feito? É nesse momento que Paulo nos ensina a sermos missionais, a fazermos parte dessa missão. Pois além de observar a sociedade na qual estamos inseridos, precisamos amá-la, mesmo diante das atrocidades. Tem dia que eu me deparo com cenários muito ruins no Rio de Janeiro. Recentemente eu fui buscar meu filho numa festa na Lapa. Ele está na faculdade, né? Enfim, ele é crente, está na igreja, serve. Falou, pô, mas vai ter uma... Ele mesmo viu que só tinha louco ali. A Lapa é uma loucura à noite. Doideira. E eu, muitos anos que eu não ia, quando eu era adolescente, juventude, eu ia muito no Circo Voador, né? Ver os shows. E eu conheci um pouco daquela cena cultural. Mas quando eu cheguei lá, eu vi tanta gente, sabe, desconectada. Parecia o Walking Dead. Os zumbis caminhando assim, as pessoas perdidas, muita droga, muita sensualidade. No Rio isso é muito presente. E enquanto eu esperava meu filho sair do show lá no Circo Voador com a galera da faculdade, isso já era 1h da manhã, cara, meu coração começou a ficar entristecido. Sabe, em sentir a opressão daquelas pessoas. Mas eu não posso apenas ver e sentir, eu tenho que fazer algo. E o melhor que eu posso fazer é contextualizar essa mensagem. Foi isso que Paulo fez. E aí fica a dica para o meu coração e para o seu coração. Paulo respeitou aquela cultura, respeitou aquelas pessoas, amou aquelas pessoas e fez uma conexão daquela cultura com o evangelho. Lembra do texto quando ele diz: Atenienses, vejo que vocês são muito religiosos. E passando pela cidade eu vi um altar ao Deus desconhecido. É esse Deus que eu vos anuncio hoje. Queridos, nós não precisamos como igreja, para lotar a igreja, trazer pessoas para uma religião, falar aquilo que as pessoas precisam ouvir, ou querem ouvir, desculpa, mas falar aquilo que elas precisam ouvir de uma maneira que elas compreendam. Esse é o nosso exercício, e a melhor maneira para fazer isso é ser natural, autêntico, de maneira orgânica, falando daquilo que Cristo é e tem feito na sua vida. Precisamos ter um profundo respeito à cultura da sociedade na qual estamos inseridos. Precisamos amar essa cidade, amar as pessoas, respeitar a cultura e aí sim comunicar o evangelho. Uma mensagem missional tem que respeitar o seu alvo, sua cultura, mesmo não concordando com ele. Foi isso que Tim Keller fez ao plantar uma igreja maravilhosa, referência para as nossas igrejas em Nova York. Como crentes missionais, devemos conectar o nosso discurso com as necessidades e não com os anseios das pessoas. É isso, mas para isso precisamos ver, sentir, amar essas pessoas, entrar nas suas vidas. Assim o evangelho se conecta às narrativas delas, aos problemas delas, porque o evangelho é para o homem todo e para todo homem. O pecado atingiu toda a humanidade. O evangelho é capaz e suficiente para redimir as pessoas no seu sentido mais amplo. Paulo falou do Deus criador, do Deus mantenedor da vida, verso 24, 25, do Deus que governa tudo. Falou do Deus que é o Pai dos seres humanos, falou do Deus que virá julgar o mundo, falou de Cristo, aquele que ele enviou e ressuscitou. Paulo não foi aos atenienses com uma subcultura evangélica, jargões. Fiquei feliz, cara. Aqui você não falou nenhum amém, igreja. Cara, isso me mata. E tem um irmãozinho lá na igreja, nós temos 4 equipes de louvor lá, que toda hora ele manda, virou um vício já. Amém, igreja? Fica falando a opção de vício, de crentez, aí toda hora eu tenho que chegar, irmão. Perdão, pastor, não sei. Não, mas cara, fiquei feliz que aqui ninguém vira para o lado e é obrigado a dizer algo para uma pessoa que não conhece. Chega, gente, de igreja ser uma festa estranha com gente esquisita. Vocês lembram dessa música?
Nossos ouvintes devem perceber que vivemos no mesmo mundo que eles vivem. E que Jesus é suficiente para as mesmas dores que um dia sofremos e que eles sofrem hoje. E que há algumas que até sofremos até hoje. Esse é o Jesus maravilhoso. A igreja não pode ser mais um gueto ou uma subcultura. A igreja precisa se comunicar, porque ela ama a cidade, ela ama as pessoas. E isso se dá no dia a dia, no chão da vida. Na minha vida e na sua vida. Isso é maravilhoso demais. Precisamos assumir nossa missão de ser igreja. Pegar a onda. Vê-la crescendo lá no horizonte. Sentir que ela vai ser a onda. Há 2 anos atrás eu fui para o Peru surfar. E o legal é que eu fui para um local que é uma máquina de fazer onda, chamado Chicama. E não para. E é muita onda, muita onda, muita onda. E uma onda extensa. Tanto é que eu pagava, a maioria das pessoas pagam isso lá, um bote, para que quando a gente sai da onda, o bote pegue a gente lá no final da onda e leve de novo para o pico, senão você não aguenta, você fica cansado. E quando eu olhei aquele mar fazendo onda direta, depois vocês entram no Google, Chicama, vocês vão uma onda atrás da outra, é a esquerda mais extensa do mundo. E aí, eu olhei e falei assim, Deus, o Senhor nos dá muitas oportunidades que nem Chicama. É muita onda e a gente precisa estar pronto. Para ir surfar nesse lugar, eu fiz uma preparação física. 3, 4 meses antes, eu fui para um personal para ele me preparar, para eu ter gás, que eu já estou fazendo 50 anos. Mesmo tendo bote para me levar e buscar, enfim. Falei, Senhor, me faz estar preparado, atento, para as pessoas que cruzam a minha história. E aí eu comecei a falar de Jesus para geral. Não só quando eu prego. Em Chicama mesmo, eu orei com 3 pessoas que eu não conhecia. Aí falaram, isso é doideira. Tudo bem, eu sou mais relacional, expansivo em alguns momentos, é mais fácil para mim, mas você pode fazer do seu jeito. E sabe o que eu tenho aprendido? De vez em quando eu oro com pessoas na rua, é que as pessoas não negam uma oração. Não precisa dar de maluco e ficar orando pelas pessoas na rua, não. Por favor. Mas fale de Jesus. E no momento certo, apresente Ele de maneira salvadora para essa pessoa. É isso que eu tenho tentado fazer com esse intelectual. Um cara já com 75 anos. Rico. Que conhece o mundo todo. Tem uma vida estável, maravilhosa, financeiramente falando. Tem uma bonita família, mas vive os seus dramas. E o maior deles é não conhecer o Deus verdadeiro. Fale de Jesus. Haja com misericórdia. Quer viver a missão na cidade? Concluindo, ame a Deus, ame pessoas e sirva essa cidade anunciando o Evangelho. Quer amar as pessoas? Contextualize a mensagem. Fale de Jesus de uma maneira simples, verdadeira, autêntica. A mensagem do Evangelho, Jesus é o que temos de melhor para oferecer. Terminando, eu acho que não sei se eu passei muito, um pouco. Eu quero deixar uma frase de um grande pregador do século XVIII, Charles Randall Spurgeon, que te fará pensar um pouquinho sobre aquilo que falamos hoje. Talvez possa até ser um pouco dura nesse primeiro momento, mas uma frase que tem gritado no meu coração e tem me tirado do momento de apenas ver e sentir e me colocado no estágio de fazer algo. Spurgeon disse certa vez o seguinte: todo cristão é um missionário ou é um impostor. Vou repetir. Todo cristão, eu e você, ou é um missionário onde está plantado, ou é um impostor. Parafraseando, todo cristão é missional na sua postura, na sua vida, ou é um impostor. Que Deus abençoe muito o Ático. Que Deus abençoe muito cada um de vocês. Que vocês vivam essa missão. Queridos, é maravilhoso. Vocês sabem. Que vocês encarnem isso. Que vocês intencionalmente orem por pessoas antes de sair de casa, falando, Senhor, eu vou encontrar com fulana, com ciclano. Coloque a palavra na minha boca. Coloque o coração certo no meu coração. O sentimento certo no meu coração.
Crie a oportunidade. Eu quero ser um agente da missão de Deus. Eu quero ser um instrumento de Deus na vida de pessoas. Eu amo essa cidade. Eu amo essa vizinha que não me dá nem bom dia, nem boa tarde, muito menos boa noite. Eu amo esse porteiro que é carrancudo. Eu amo fulano, eu amo ciclano. E eu quero apresentar o evangelho. Se você veio aqui nessa manhã, isso não é uma realidade na sua vida, no sentido de não conhecer esse evangelho. Se você veio, se alguém te convidou, ela fez isso porque te ama. Esse aqui é o nosso maior tesouro. E é o melhor que podemos te oferecer. Faça parte dessa comunidade de fé. Conheça Cristo. E experimente o que é ter uma vida ressignificada, cheia de verdade e que faça sentido nessa caminhada. Na caminhada com Cristo, até Cristo, para a glória de Jesus e para a nossa alegria. Que Deus abençoe vocês. É uma alegria para mim estar aqui.